Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. Nós continuamos então nossa leitura de Jó, nos capítulos 11, 12 e 13. Dessa vez iniciando com Zofar, acusando Jó de iniquidade. Até aqui, irmãos, a gente já pôde perceber que há um padrão no diálogo de Jó com seus amigos, de 3 capítulos. Então, desde lá do capítulo de número 5, um amigo de Jó fala, ele vai falar e acusar Jó de iniquidade baseado em uma teologia retributiva. Então, se a pessoa sofre é porque pecou, se a pessoa prospera é porque está abençoado. No capítulo seguinte, Jó se defende falando diretamente a este amigo. E no capítulo subsequente, Jó fala com Deus e se defende diante de Deus. Então, desde o capítulo de número 5, o livro de Jó vai funcionar dessa forma. A cada 3 capítulos nós temos um amigo falando, Jó se defendendo para com esse amigo, e depois Jó se defendendo diante de Deus. Não é diferente nos capítulos 11, 12 e 13. Então, a nossa leitura de hoje, capítulo 11, Zofar, o amigo de Jó, vai acusar Jó de pecado. No capítulo 12, Jó vai se defender perante ele. E no capítulo 13, Jó vai se defender diante de Deus. Vamos ver o que acontece aqui no capítulo de número 11. Zofar, o Naamatita, ele começa dizendo para Jó: porventura não se dará resposta às suas palavras, ou seja, você vai continuar falando sem que alguém te responda, irá se confirmar o que esse tagarela diz, sua conversa tola calará os homens, versículo 3, ninguém o repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus, a doutrina que eu aceito, o que eu tenho é perfeita e sou puro aos teus olhos. Se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Verso de número 6. Veja, primeiro então ele começa questionando se Jó pode falar como um tagarela sem que se tenha resposta. Mas ele traz aqui uma ideia de que Jó, no versículo de número 4, entende que é puro aos seus próprios olhos. De que Jó tem uma doutrina para ele, Jó, correta. E se ele tem uma doutrina correta, ele é justo. E aqui, irmãos, isso é o oposto do cristianismo, que ninguém pode se achar justo aos seus próprios olhos. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, ele diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como somos julgados pelo Senhor. Então, diante de Deus, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos e todos nós temos motivos de condenação e somos salvos pela graça. Então, a teologia que nós estamos vendo até aqui no livro de Jó é uma teologia, o autor está tentando mostrar como essas pessoas levavam uma teologia equivocada, uma teologia de obras. É uma teologia de que se eu faço boas coisas, se eu faço obras de justiça, se eu abençoo as pessoas, então eu tenho que prosperar, eu tenho que crescer, eu tenho que ser abençoado e, em consequência, ser salvo, porque nós somos bons. É esse o pensamento que Jó tem. Jó se acha bom aos seus próprios olhos, Jó se acha justo aos seus próprios olhos e imerecedor do sofrimento que ele vive. Por outro lado, os amigos de Jó
eles entendem que se Jó está sofrendo é porque é pecador, é porque é injusto, é porque tem algum pecado escondido e precisa confessá-lo. Ele não seria tão bom e tão justo como ele pensa que é, e ele precisaria confessar isso, né? Ambos estão com uma teologia equivocada, porque a teologia correta é a teologia da graça. É aquela que confessa que nós somos pecadores, que nós não merecemos o bem de Deus, que nós não merecemos a bondade de Deus, mas nós somos alcançados pela vida de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, e somos salvos independente do que temos feito, independente dos nossos pecados. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos salvar. Então essa é a teologia que os amigos de Jó vão trazer para ele, né? Lá no verso de número 11, ainda no capítulo 11, ele pergunta a Jó, né? Deus identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê? Então, se Deus identifica os enganadores, no caso aqui os pecadores, ele logo reconhece Jó como um pecador, né, ou como um enganador, alguém que tenta enganar a Deus. E a partir do verso 13, ele traz a ideia da prosperidade. Ele diz assim: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Serás firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Veja, irmãos, o que Zofar está trazendo aqui para Jó é uma ideia de que o arrependimento é uma moeda de troca para a restauração. Que Jó, se quisesse mudar a sua vida, se quisesse prosperar, ele precisava se arrepender. E aqui, o arrependimento não entra como alguém que ama a Deus, como alguém que se envergonha do seu pecado, se envergonha dos seus erros. Não, mas alguém que ama a prosperidade, alguém que ama a vida boa, a vida fácil, alguém que despreza o sofrimento e por isso vai se arrepender dos seus pecados, não para estar mais próximo de Deus, mas para enriquecer, mas para ter boas condições de vida. Então é a teologia que troca o Deus Criador, o Deus que abençoa, pelas bênçãos de Deus, né? Mais uma vez a gente vê que Zofar, como os outros amigos de Jó, fala sem compaixão, né? Sem amar, sem conhecer a realidade da dor do seu próximo, né? E aí nós temos o capítulo 12. Jó se defende das acusações dos seus amigos. E aí ele vai, nessa defesa, ele vai trazer aqui alguns pontos importantes que vão questionar a teologia de Zofar. É o seguinte, lá no verso de número 2, ele diz assim: sem dúvida vocês são um povo, e a sabedoria morrerá com vocês, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, eu clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, agora um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. Veja o que ele está falando, né? Quem está bem despreza a desgraça. Então, os amigos de Jó estão bem. Então, para eles é fácil falar sobre a situação de Jó, porque eles não falam do mesmo local, né, do mesmo ponto de sofrimento. Eles falam a partir de um ponto de prosperidade. Isso é importante a gente ter em mente, né, essa simpatia, olhar pelo outro,
Às vezes a gente vai falar às pessoas vivendo situações completamente distintas, né? Como é que nós falamos para uma mãe que perdeu o filho? Como é que nós falamos para pessoas que têm famílias destruídas? É preciso se colocar no lugar dessas pessoas. Mas, seguindo o texto de Jó, a fala de Jó, ele vai colocar lá no verso de número 11, assim, uma frase que é interessante. O ouvido prova as palavras como a língua experimenta a comida. O ouvido prova as palavras como a língua experimenta a comida. Irmãos, nem tudo que a gente ouve a gente deve trazer para dentro do nosso pensamento e viver. É preciso ouvir com atenção. É preciso escutar atentamente as palavras dos outros, discernir essas palavras, estudar essas palavras e ver se elas possuem verdade, se elas possuem amor. Aí então nós colocamos para dentro do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração. E aí fica o questionamento, né, para a nossa vida prática. O que nós temos ouvido? A quem nós temos dado ouvido? A quem nós temos dado o poder de influenciar as nossas vidas com palavras que não são palavras boas, são palavras como se fossem comidas estragadas. Quantas vezes a gente deixa, né, que palavras ruins, palavras assim, posso usar a palavra podre, palavras de mal, palavras de morte, elas nos influenciam. Elas mudam o nosso destino, elas mudam a nossa forma de viver. Nós não podemos deixar que as palavras ruins influenciem o nosso estado de espírito, a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa vontade de viver. Então, se você ouviu alguma palavra negativa, não deixa que ela te influencie. O ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Então, Jó faz o seu discurso, e ele começa depois a dizer então que com Deus está a sabedoria e a força, ele tem o conselho e o entendimento, no verso 13, né, o que ele colocar abaixo não se reedificará. Então ele vai enaltecendo a força de Deus e colocando Deus como aquele autor de todas as coisas. E no capítulo de número 13, Jó começa, então, a defesa da sua integridade diante de Deus. A defesa da sua integridade diante de Deus. Ele começa a dizer lá no verso de número 1. Ele diz assim, Jó 13, 1. Eis que tudo isso viram os meus olhos, os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vocês sabem, também eu sei, mas quero falar ao Todo-Poderoso, defender a minha causa diante de Deus. Ou seja, ele vai se colocar como alguém que está ali confrontando o próprio Deus. Não de uma forma pecaminosa, mas ele está ali debatendo com Deus como se estivesse num tribunal. E o verso de número 4, interessante, olha o que ele diz. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Olha a força de expressão de Jó para os seus amigos. Vocês são médicos que não valem nada. Vocês não têm conhecimento da minha doença. Vocês não sabem o que eu preciso para melhorar. Vocês não conhecem esse paciente que está na frente de vocês. Né? Jó sendo bem duro e bem cruel assim com as palavras para com seus amigos, da mesma forma que ele tem recebido crueldade com as palavras. Né? Verso de número 7. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Irmãos, olha como esse versículo ele é tão atual. Né? Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Quantas pessoas hoje falam em nome de Deus, mas falam com maldade? Falam com o coração perverso, falam para enganar as pessoas. Né? O verso 8, olha, vocês vão revelar parcialidade por ele, vão defender a causa a favor de Deus, tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Ou seja, se Deus examinasse aquele que fala, será que encontraria engano? Né?
Quantas pessoas falam em nome de Deus, mas não são palavras de Deus, não são palavras temperadas com amor, com graça, né? Não são palavras para salvar e edificar, mas para destruir. E a gente precisa analisar isso, né? Voltar de novo no verso 11 do capítulo 12. O ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. E o auge desse capítulo 13 é o verso de número 15, onde Jó vai dizer: ainda que ele me mate, ou embora ele me mate, ainda assim nele esperarei. Ou seja, Jó sabe que a única postura que ele pode ter diante do sofrimento é esperar em Deus. Ainda que ele me mate, certamente nele esperarei. Ou seja, Jó se coloca aqui com uma fé autêntica, como alguém que sabe que pertence a um Deus que cria todas as coisas, que governa todas as coisas e que se sofre pela permissão de Deus. E no meio do sofrimento só há uma postura a ser tomada: esperar em Deus. Se você está passando por algum momento de sofrimento, de desesperança, de aflição, só há uma postura para você: espere em Deus. Espere em Deus. E Deus é capaz de mudar a tua vida. Para finalizar, ele faz ali um pedido para Deus, né? No verso 20, ele pede duas coisas: concede-me somente duas coisas, então não esconderei de ti o rosto. Ele diz: afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os teus terrores. Né? Afasta de mim a tua mão e não me assuste mais. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido: interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Então o primeiro é um pedido para alívio e o segundo um pedido para conversar com Deus. Esse pedido está aberto a todos nós. O caminho está aberto para que a gente possa conversar com Deus. Amados irmãos, essa é a nossa leitura de hoje. Amanhã retornamos. Jó capítulo 14, 15 e 16. Eu espero que essa jornada esteja sendo, né, uma jornada abençoadora para a sua vida. Um grande abraço, um dia abençoado e até amanhã.